Santo, Santo, Santo Senhor, aleluia. Tu que eras, que é e que há de vir. Maranata, vem Senhor Jesus. Aguardamos a tua volta, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Obrigado, louvor. Amém. Nós vamos estar falando hoje sobre o arrebatamento e a grande tribulação. Nós cantamos agora aquele que era, que é e que há de vir. Infelizmente, muitas pessoas não creem que Jesus já veio. Não creem que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Muitos não creem. E a palavra de Deus afirma que Ele vai voltar. É a segunda vinda. E infelizmente, muitos crentes parece que vivem como se não crescem. Vivem como se Jesus não fosse voltar. Vocês sabem, esse tema é tão importante, esse assunto, que na época da igreja, da primeira igreja, da igreja apostólica, eles tinham isso tão por certo, a volta de Jesus, que eles pensavam que podia acontecer a qualquer momento. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos dá sinais muito claros do que prepara a volta de Cristo, que antecede a volta de Cristo. Então, vamos lá. Eu vou pedir para você abrir 1 Tessalonicenses 4:13. Esse é o texto mais claro do arrebatamento. O que é arrebatamento? Quando Jesus Cristo voltar, a palavra fala que Ele não vem aqui até a terra dessa vez, Ele vem até as nuvens e ali a igreja sobe para encontrá-lo nos ares. Isso é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, entenda, dos que já estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Você lembra que Jesus falou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. João capítulo 6. Quem tem aliança comigo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. É o que está dizendo aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou que em Cristo morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Está muito alto o som ou está bom? Está bom? Amém. Consolai-vos com essas palavras. Eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que ficam tristes com relação à morte. Porque os que já morreram com Cristo não vão anteceder os que estiverem vivos na sua vinda. Agora você vê que coisa tremenda. Fala aqui que os primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. E como ressuscitarão? Lá em Coríntios fala claramente. Ressuscitarão com corpo de glória. Assim como nós também teremos os nossos corpos transformados em corpos de glória. Esse é um assunto que, se a gente for entrar, vai delongar muito, mas ele fala que uma é a carne
dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes, uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas. Assim, também existe corpo natural e corpo espiritual, corpo terreno e corpo de glória. Nós seremos revestidos de corpo de glória para o arrebatamento. Essa palavra arrebatamento no latim é rapio, arrebatado. Você imagina isso? As pessoas, Jesus falou isso, que a volta dele se dará assim num piscar de olhos. As pessoas estarão no campo, dois trabalhando, de repente um é levado, o outro fica arrebatado. Jesus falou, estarão dois dormindo na cama, um é arrebatado, o outro fica. É assim o arrebatamento, num piscar de olhos. Aleluia. Parece loucura, né? Parece loucura imaginar que Deus se fez homem e veio na terra. Parece loucura imaginar que um ser humano fez todos os milagres que Jesus fez, se Deus não fora com ele. Parece loucura imaginar que um ser humano pudesse morrer e no terceiro dia ressuscitar. Depois de 3 dias, o corpo já começa em putrefação, ele ressuscita. E aqueles apóstolos que conviveram com ele e viram. Por isso que o apóstolo João fala as coisas que eu vi, que eu testifiquei, eu toquei no verbo da vida, por isso que eu falo para vocês. Tudo isso parece loucura, assim como a volta de Cristo parece loucura, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar, e aqui está descrito detalhadamente. Bem, aí, com relação à volta de Cristo, que é o arrebatamento, Ele vem para buscar a sua igreja, Ele prometeu, João 14, na casa do meu Pai tem muitas moradas, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei para vos buscar, porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então Ele vai voltar para buscar a sua igreja, todo aquele que tem o Espírito Santo, está selado. Por isso que a palavra fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Lembra do que é penhor? Você chega numa loja de penhores, deixa lá o relógio de ouro do seu avô, em troca de uma quantia em dinheiro. Se você não pagar aquele dinheiro que você pegou emprestado, o relógio já está lá como garantia, é o penhor. E a palavra fala lá em Efésios 1,13, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Eu tenho o Espírito Santo aqui, que é a garantia de que quando Ele vier, eu sou dele e eu vou. Aleluia. Amém? Faz sentido para você? Bom, muitos cristãos creem no pré-tribulacionismo. O que é isso? Que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. É o pré-tribulacionismo. Eu creio assim, e vou te dizer por quê. Outros creem no mid-tribulacionismo. Creem que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. E alguns creem no pós-tribulacionismo. Creem que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e daí vai ser arrebatada. Eu creio no pré-tribulacionismo e vou mostrar por quê. Amém? Vamos dar uma olhada em Marcos 13. Marcos 13. Eu creio que a igreja de Jesus Cristo vai passar por tempos difíceis, mas não a grande tribulação. A igreja vai passar pelo princípio das dores. Princípio das dores. Veja Marcos 13. Leremos do 1 ao 13. Achou? Marcos 13. E saindo ele, Jesus, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ele mostra o templo em Jerusalém para Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Você sabe que aquele templo foi destruído no ano 70
Eles estavam ali por volta do ano 30 da era cristã. 40 anos depois, uma geração, biblicamente 40 anos uma geração, no ano 70 o templo já foi destruído por Roma. Ali já começou a se cumprir. Mas perguntaram a Jesus, quando essas coisas todas vão se cumprir? E Jesus respondendo lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o ungido, e enganarão a muitos. Aí eu quero que você veja as coisas que Jesus descreve. Veja se não são difíceis, são tempos difíceis. Ele chamou de princípio das dores. Olha, muitos virão em nome de Cristo e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. E tem uma outra versão, especialmente uma versão espanhola, que fala haverá fomes e motins. A versão de alguém está escrito fomes e motins? Não? Tem uma Bíblia na versão espanhola que eu tenho. Imagina, começa a haver fome, começa a haver motins. A gente está vendo muita coisa acontecendo já. Isso será o princípio de dores. Tem uma versão da Bíblia que fala princípio de dores, ou princípio das dores, ou princípios de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão, está falando para cristãos, para discípulos, vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só o que Jesus disse, que são os princípios de dores. Perseguição aos cristãos, por amor do nome dele. Açoites, prisões, familiares entregando uns aos outros. Eu não sou crente não, o crente é ele, porque vai haver perseguição. Paralelo a isso vai haver fomes, motins, terremotos, catástrofes, guerras, rumores de guerras, o mundo em convulsão. Mas ainda não é o fim, Jesus falou. E a igreja está nisso. Amém? Ah, mas eu pensei que a igreja não ia passar por nada. Pensou errado, porque Jesus avisou claramente. E a palavra fala, a gente não vai aprofundar demais, mas, por exemplo, Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala que nos últimos tempos, ele dá sinais na humanidade. Os homens serão blasfemadores, arrogantes, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, desobedientes dos pais, vão amar a prostituição, o amor de muitos esfriará. Isso tudo vai acontecer e a igreja ainda vai estar aqui. Alguém já tem visto coisas parecidas acontecendo? Se você acompanha as notícias, especialmente as do mundo, até no Brasil, mas no mundo então, você fica ligado. Bem, eu entendo
eu entendo que esse princípio das dores, esse princípio de dores, são os primeiros 4 selos do Apocalipse. A gente vai ler agora os primeiros 4 selos e você vê se não é o relato que Jesus fez aqui, o que ele cita agora. Vamos lá para Apocalipse 6. Nada de arrebatamento ainda, a igreja está na terra ainda. Apocalipse 6, 2. Eu vou ler o 6:1, né, para dar sentido. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, onde se passa essa cena? Essa cena está se passando no céu. O apóstolo João foi arrebatado até o 3º céu, como Paulo foi arrebatado, só que Paulo não recebeu permissão para relatar o que viu, ao passo que João foi direcionado a relatar. Jesus fala, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Então João descreve o que ele viu o Cordeiro de Deus assentado à direita de Deus, e havendo o Cordeiro, que é Jesus, aberto um dos selos, era um rolo com 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, esses 4 animais são os 4 seres viventes, são 4 querubins, ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê, fala para João, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quero confessar que durante um bom tempo eu acreditei que, eu mesmo achava que esse primeiro cavaleiro, o cavalo branco, era Jesus. Mas hoje eu tenho uma convicção que não é Jesus. Esse primeiro cavalo branco, que recebeu um arco e uma coroa e saiu vitorioso e para vencer, esse é o anticristo, que começa a implantar o governo mundial, A linguagem usada hoje em dia é globalismo. Governo mundial é globalismo. Naquela época eles não usavam esse termo globalismo, porque nem chamavam a Terra de globo terrestre. Governo mundial. Então o anticristo ele começa a implantar o governo mundial. Ah, mas a igreja vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. Vai! Você vai ver o anticristo. Talvez não de perto. A gente vai mostrar isso. Jesus está lá em Apocalipse 19:11. Dá uma olhada como é diferente. Apocalipse 19:11. Lá depois de muita coisa que vai acontecer. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Esse é Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? Quem é o Verbo que se fez carne? Yeshua HaMashiach. Amém? Então lá é Jesus Cristo. Esse primeiro cavaleiro do cavalo branco, muitos teólogos concordam com isso, é o anticristo, que sai vitorioso e para vencer. Ele recebeu permissão de Deus para começar a implantar o governo na terra. Aleluia. Vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses 2. Esse texto não é para você ficar sem dormir, tá bom? É para você colocar armadura antes de dormir. Aleluia. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Porque a igreja de Cristo precisa amadurecer, porque a coisa é séria. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da vinda, que é a segunda vinda, e pela nossa reunião com Ele, lembra? Nos reuniremos nas nuvens com Ele.
rogamo-vos que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque alguns falam, Jesus já está voltando, Jesus vai voltar, eu vi uma carta, eu ouvi um espírito, eu vi uma revelação. O que o apóstolo fala, não vos movais do vosso entendimento, fica firme no que você recebeu. Não acredita como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, a volta de Cristo não será, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pegou bem? Não será assim sem que antes se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se ele se assentará no templo de Deus, quer dizer que o templo de Deus será restaurado. Quantos aqui sabem que Israel está totalmente preparado para construir o terceiro templo? Amém? Quem sabe? Poucos sabem. Quando nós vamos a Israel, que nem vamos agora em maio, nós vamos visitar o Museu do Templo. E olha que interessante, lá no Museu do Templo, nós já fomos, então posso dizer, lá nós conhecemos, mostrado o primeiro templo, é mostrado o segundo templo e os planos e o projeto para o terceiro templo. O segundo templo é o que foi destruído por Roma, que a glória era menor do que a glória do primeiro templo. O primeiro templo foi o de Salomão. Então, já está tudo pronto para construir o terceiro templo. Já tem as medidas, tudo. Já tem o castiçal, a menorá, já tem os utensílios, já tem tudo pronto. Estão até construindo já uma linha de metrô para o terceiro templo. Só não foi feito ainda por quê? Porque eles querem construir o terceiro templo no lugar do templo. Ali onde hoje é o Muro das Lamentações, que é aquela parede, que é o cotel, o Muro das Lamentações, é a única parede que restou do templo, do segundo templo. E ali em cima, na esplanada do templo, tem uma grande mesquita árabe. Aquele domo dourado que a gente vê, que a gente acha bonito, quando vê Jerusalém, tem sempre a foto do domo dourado, é por causa daquilo, ou, com respeito, daquela construção, é por causa disso que o templo não foi reconstruído, porque ali é o lugar do templo. Mas nos nossos dias, se Jesus for voltar na nossa geração, não sei, o templo terá sido reconstruído e o anticristo, ele vai se assentar no templo como Deus, querendo parecer Deus. Ele sempre quis parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando eu estava convosco, diz o apóstolo, e agora vós sabeis o que o detém, vocês sabem o que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Você sabe o que detém o anticristo? O Espírito Santo de Deus que está na igreja, porque a igreja tem uma missão ainda a cumprir. Isso não vai acontecer enquanto a igreja não cumprir a sua missão. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim, disse Jesus. Por isso o Espírito Santo está na igreja, para que a igreja faça o seu trabalho. Quando todos os povos, tribos, línguas e nações forem evangelizados, não necessariamente todos vão se converter, mas todos vão ter uma chance. Aí está tudo pronto para a volta dele. Aí o anticristo vai se manifestar.
Ele se manifesta, a gente vê, não é tão rápido assim. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Então, o cavalo branco é esse anticristo que está já desenhando, preparando os governantes mundiais, o esquema de um globalismo, alguma coisa que possa, ao mesmo tempo, acontecer na Austrália, na África, na Europa, na América do Sul, alguma coisa. Já pensou, por exemplo, se acontecesse alguma coisa assim que dissesse, o mundo inteiro, todo mundo vai usar máscara? Imagina, quem que pensava nisso 4 anos atrás? O que acontece na Alemanha é da Alemanha, o que acontece na África é na África, o que acontece lá na Oceania é na Oceania. Mas agora, todo mundo tem que usar passaporte vacinal, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que ficar em casa. Todo mundo. Epa! Está parecendo que alguém está governando todo mundo, não está parecendo? Interessante, né? Só deixo aí 3 pontinhos para você pensar. Amém? Se por acaso o anticristo for se manifestar na nossa geração, ele já nasceu, já está vivo. Será que quando a gente for para Israel no avião, a gente vai estar no mesmo voo que ele? Parece tudo loucura, né? Se ele for se manifestar na geração dos meus filhos ou da minha neta, já nasceu também. Para pensar. Amém? Mas tem outros sinais. Tem. Vamos ver os outros sinais. A gente já viu, né? Jesus já citou aí os sinais das dores. Bem, vamos voltar lá para Apocalipse 6. A gente viu então o primeiro selo, certo? É o cavalo branco, vitorioso, vencendo, fazendo o que ele tem que fazer. Agora 6:3 de Apocalipse. Para mim, tudo isso aqui é princípio de dores, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, né, o segundo ser vivente, o segundo querubim, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e foi-lhe dada uma espada. A paz é retirada da terra. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 14, quando os pastores no campo viram os anjos de Deus, eles estavam ali em Belém e eles estavam indo para o estábulo e eles iam encontrar Jesus na manjedoura. E eles viram miríades, milhares de anjos que louvavam a Deus e diziam assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Tem uma outra versão em inglês que fala, paz na terra aos homens aos quais Deus quer bem. Paz na terra. E aí nasce Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. O governo do mundo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Deus forte, Deus forte, conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, Sar Shalom, príncipe da paz. Nasceu o príncipe da paz. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Deus quer bem. Só que quando o segundo selo é aberto, a paz é retirada da terra. Vão ser tempos turbulentos, guerras, rumores de guerras, invasões, violência, saque, estupro, sequestro, acaba a paz, motins, gangues. Junto com isso vem fome, vem catástrofes naturais. Foi dado que tirasse a paz na terra e que se matassem uns aos outros.
e foi-lhe dada uma grande espada. Os seres humanos começam a se matar uns aos outros. Esse é o início do governo do anticristo. Ele saiu vencendo e para vencer, ele recebeu essa autorização da parte de Deus. E a igreja está aqui. Se você quiser deixar marcado aí, é fácil voltar para aí. Vamos relembrar o que Jesus falou lá em Marcos 13. Marcos 13, eu vou ler do 10 ao 13 novamente. Marcos 13, 10. Marcos 13, 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, vocês vão ser conduzidos presos porque são cristãos. Cristão fala em Jesus Cristo, fala em um Deus único, verdadeiro, isso não é mais politicamente correto. O certo é que todo mundo é todo mundo e ninguém é nada. O cristão fala contra aborto, fala contra drogas, fala contra a violência e não pode mais. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não sejais solistas, não vos inquieteis de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo que está em você, é o Espírito Santo que está na igreja. Quando cada cristão for preso, é o Espírito Santo que vai falar. E o irmão entregará à morte o irmão, lembra? O que fala lá? E os homens se matarão uns aos outros. O irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho. E se levantarão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Precisa ser muito cheio do Espírito Santo. Precisa ter muita fé na palavra, muita solidez, muita base, muita coragem, muita perseverança para ser crente, irmão. Porque só o que perseverar até o fim será salvo. Ah, será que é por isso que Jesus falou que largo é o caminho que conduz à perdição e muitos acertam por ele, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna e poucos acertam por ele? Sim. É por isso. Vamos voltar lá para Apocalipse, vamos ver o terceiro selo, e a igreja ainda está aqui. Terceiro selo, princípio de dores. Apocalipse 6, 5. Eu acho que eu vou me mudar para a Austrália, bem lá longe, quem sabe não acontece nada. Irmão, o negócio está terrível lá já. Sabe? Não sei se você sabe. Eu vou para o Canadá é um país tão... Está terrível lá. Não sei se você está acompanhando as notícias. Eu vou para a Alemanha, eles já aprenderam com o nazismo lá, o negócio deve estar... Está terrível lá. Fica com Cristo, que é melhor. Nova Zelândia, Moçambique, Austrália, Japão, é governo mundial. Fica com Cristo. Mas fica firme. Apocalipse 6, 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Fome, escassez de alimentos caríssimos, fome em escala mundial. Vocês sabem quem produz fertilizante para o mundo inteiro? O Brasil não produz fertilizante, porque o nosso potássio está numa reserva indígena, e aí o nosso Supremo diz que não pode mexer em reserva indígena, que pega quase metade do território brasileiro, né? Então a gente tem potássio para fazer fertilizante, mas não pode usar.
Então, o fertilizante do mundo está na mão da Rússia, um pouco na mão do Irã, um pouco na mão da China. E se não tiver fertilizante, compromete o alimento do mundo. Fome. Quem tem terra cultivável, terra para agricultura? A Europa não tem mais. A Rússia é tudo árido. China, árido. Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil tem terra cultivável. Mas a China está comprando o Brasil, como está comprando a América do Sul, já comprou a África. Não pode cultivar porque é reserva indígena e as leis ambientais. E a população crescendo, e a demanda por alimento aumentando. Não fica difícil imaginar que é possível fome e escassez de alimentos a nível global. Está escrito. Terceiro cavaleiro, balança, fome. E a igreja aqui. Ô glória! Por que a igreja está aqui ainda? Para ser luz, para levar salvação. Deus é longânimo e quer que todos se salvem. A palavra fala. Ele não tarda nem demora, Ele não retarda a sua volta. É que Ele é longânimo e quer que todos se salvem. A igreja tem uma missão. Por isso que Jesus falou, trabalhe enquanto é dia. Virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Vai começar a perseguição. Tem crente com C maiúsculo aí? Amém? Tem crente com armadura aí? Ou é só crente de oba, vai ter show gospel, oba, aqui tem uma palavra bem legalzinha, bem light, uma palavra de 2 minutos aqui, me senti alimentado. Leva a sério esse evangelho, irmão. Está tudo relatado que vai acontecer aqui. Quarto selo. E a igreja aqui. Apocalipse 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado, não foi-lhe dado, foi-lhes dado, foi dado a ele quem? Morte e o inferno, ou seja, os demônios que seguiam esse grande anjo, demônio, né? Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Qual é a população da terra hoje? Mais ou menos 8 bilhões, não é, de pessoas? Kleber, é mais ou menos 8 bilhões? Não está ali. 7, chegando em 8, né? Então, para ficar mais fácil, se formos 8 bilhões, quantos morrerão? 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas. Como? Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Que é a espada? Guerra, violência, bombas, fome, peste. A gente está mal saindo de uma peste. Já o Bill Gates falando que preparem-se, não fiquem tão tranquilinhos não, porque pode vir uma peste pior do que essa. Ele tem bola de cristal ou sabe de alguma coisa que a gente não sabe? A 4ª parte da terra morrerá por espada, fome, peste e até por animais da terra, né? Por bestas, por feras da terra. Bem, e o arrebatamento, Senhor, quando é que a gente vai, Senhor? Aí é aberto o 5º selo, vamos lá, o 5º selo, Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, João viu isso lá, as almas dos que foram mortos
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Lembra que Jesus falou lá em Marcos 13, isso também está em Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores: e sereis perseguidos por amor do meu nome, por causa do testemunho do meu nome. Esses todos que desde a antiguidade até hoje e até o princípio das dores, os que forem mortos por causa do testemunho, por causa da palavra, já estarão ali no altar, ali na presença de Deus. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Agora isso aqui não é para você ficar sem dormir, é para você pôr a armadura antes de dormir, de novo. Repousem ainda um pouco de tempo, almas dos que já morreram por amor de Cristo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, até depois da abertura do quarto selo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ainda haveria conservos, irmãos que ainda seriam mortos como eles foram, perseguidos por causa da palavra e do testemunho. Princípio das dores, muito forte. Lá no Chile, igrejas foram queimadas, recentemente, o ano passado. No Brasil, uma igreja foi invadida agora, interromperam uma missa. No Brasil, no Chile, América do Sul. Isso sem falar o que acontece nos países muçulmanos, norte da África. Bem, então aqui o Senhor mostra que ainda outros iriam morrer, mesmo nesse tempo, cristãos, por causa de Cristo. E aí vem o arrebatamento. Dá para entender agora por que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo? Porque para perseverar, porque o negócio está difícil. Calma, filho, aguenta, persevera. Se tivesse tudo fácil, nem precisaria perseverar. Está tudo tranquilo. Estamos nas nossas igrejas, ninguém mexe conosco, nós não mexemos com ninguém, não é? Mas não é assim. Por enquanto, a igreja tem que saquear o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a hora de avançar, é a hora de ser luz. Vai chegar a hora que vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar, que vai ser o contrário. A igreja vai ser perseguida. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Nega o teu Deus ou morre. Não podemos deixar de falar daquele que temos crido e ouvido, né? Nega o teu Deus. Não, então, morte. Meu Deus, parece filme, né? Mas se você acompanhar as notícias, você vai ver que essas coisas já estão por aí. Finalmente vem o arrebatamento. Oh, glória! Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É uma revolução natural, celestial, tudo junto. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
É chamado o dia da ira, o dia com D maiúsculo, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Como é que a gente pode saber que isto é o arrebatamento? Fazendo uma ligação lá com Mateus 24, vamos lá? Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição daqueles dias? Jesus estava falando do princípio das dores. Lembra que eu falei que Marcos 13 e Mateus 24 contam do princípio das dores e emenda no arrebatamento e na grande tribulação. Então Jesus está falando para os discípulos, logo depois da aflição daqueles dias, que é tudo isso que nós vimos até agora, você concorda que são dias de aflição? Esses primeiros 4 selos, misericórdia. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, olha, veja se isso aqui não é o 6º selo. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Está lembrando do 6º selo? Exatamente isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Lembra que ele virá nas nuvens, com clangor de trombetas, com anjos? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora veja isto, para você dormir em paz. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. O que foi que fala lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13? Que ele virá com clangor de trombeta e com anjos. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ainda a igreja estará na terra. Os escolhidos, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, não fique sentado na igreja. Vai, dê fruto. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Qual é a sua área de atuação? Qual é o seu ciclo de influência? Vá! E aí então ele vem e os seus anjos vão recolher os escolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. A igreja. Isso quer dizer que os escolhidos ainda estarão até esse momento, que o céu escurece, a lua fica de sangue, as estrelas caem, acontece uma revolução, aí a igreja é arrebatada. Ufa! Foi fácil chegar até lá? Logo depois da aflição daqueles dias, vai acontecer isso. O princípio das dores. Por isso que muitos entendem que já a igreja vai passar pela grande tribulação. Agora uma coisa, irmão, se tudo isso é o princípio das dores, imagina o que é a grande tribulação. Você nem imagina. Mas se você ler a Bíblia, você vai saber. Claro que a gente não vai poder se aprofundar agora na grande tribulação. Mas eu quero só ler o 7º selo com você, o último selo. Vamos lá? Apocalipse 8. A igreja foi arrebatada no 6º selo. E o último selo que é aberto, o 7º selo, Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, quem é que abre os selos mesmo? Jesus. Jesus é que abre cada um dos selos. E havendo aberto o 7º selo, que é o último, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. A gente não sabe quanto que é meia hora de tempo celestial.
A nossa referência de um dia de 24 horas é no planeta Terra, né? Não é? O dia tem 24 horas na Terra. O dia em Júpiter tem muito mais horas. E no céu? O fato é que fez-se silêncio. Não tem silêncio no céu. No céu, os arcanjos, os anjos e os querubins adoram continuamente, clamando: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo. O Senhor Deus é adorado continuamente. E de repente, quando o 7º selo é aberto, algo tão terrível vai acontecer com a humanidade, que Deus ama tanto a humanidade. Deus até o fim deixou a sua igreja para que alguém se salve. Eu me esforço, esmurro o meu próprio corpo, reduzo a servidão para que, havendo pregado a muitos, não venham a ficar de fora. Eu me faço de fraco para ganhar os fracos, de forte para ganhar os fortes, para ver se de alguma maneira salve alguns para Cristo. Paulo falou. E de repente vai começar a destruição de tudo. Sabe o que eu vejo? Assim como quando Jesus entregou seu Espírito e houve trevas sobre a terra, houve trevas. Nesse momento, quando Jesus abre o 7º e último selo, silêncio no céu. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio um anjo e pôs-se junto ao altar. Lembra quem é que estava debaixo do altar? As almas de todos aqueles que já tinham sido mortos pelo testemunho e pelo sangue de Jesus. E aqueles todos que vieram de grande tribulação, que vieram do princípio de dores. Veio um anjo, outro anjo pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Você sabia que existe um memorial diante de Deus ali no altar, com as orações de todos os santos? As orações de todos os santos. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. As orações estão lá diante de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E quando os anjos começam a tocar as 7 trombetas, um por um, começa a grande tribulação. Amém? Oxarabaxê. Vamos ficar de pé, irmãos? Aí começa a grande tribulação. Na grande tribulação, o mar vai ser, os animais do mar e todos os navios e naus, 1/3 é destruído, 1/3 da vegetação da terra é destruída, 1/3 de toda a água potável do planeta é destruído, a população começa a morrer, é terrível, a grande tribulação é terrível. Deus não é mau, Ele não fez o homem para isso, Ele fez o homem para o céu. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Por isso Jesus enviou a igreja, para que até o fim a gente esteja pregando a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em verdade vos digo, quem crê em mim não entra em condenação, passou da morte para a vida. A gente está salvo da grande tribulação. A gente tem a vida eterna. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, no arrebatamento, a igreja vai ser levada. Amém? E lá em Apocalipse 11 fala que
ali em Apocalipse 11 fala que todos os anjos de Deus estarão lá diante de Deus. Todos os anjos. Se todos os anjos de Deus estão lá, é porque não tem mais anjo nenhum aqui na terra, durante a grande tribulação. Por quê? Os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não vão ficar aqui para lutar com os demônios à toa. Os anjos só estão aqui por nós, para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Depois do arrebatamento, quando a igreja toda vai embora, os anjos também vão, o Espírito Santo também vai, porque o Espírito Santo está nos cristãos, nos crentes. E aí é o inferno. Aí é o inferno. A grande tribulação são 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, aparentemente de paz. A população da terra diminui, vai começar a ter alimento, vai começar a ter energia, vai começar a ter moradia. 3 anos e meio, reinado do anticristo. Mas quando todos estiverem dizendo paz, paz, eis que sobrevirá a repentina destruição. Aí os 3 anos e meio seguintes são tenebrosos. E depois vem as outras coisas. Aleluia! Você está com Jesus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que essa palavra seja poderosa na nossa vida pessoal, Senhor. Pai, essa palavra não é para o meu irmão, não é para o meu parente, não é para o meu vizinho, essa palavra é para mim, Senhor. Oh, Senhor, me ajuda a crer nessa palavra, me ajuda a viver por essa palavra, Senhor. Me ajuda a me fortalecer nessa palavra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de incredulidade na sua vida, tudo aquilo que te faz acreditar que dá para ser do seu jeito e não do jeito de Deus. Caia por terra todo espírito de engano, todo espírito de mundanismo, todo secularismo, caia por terra em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja viva, santa, firmada na rocha da sã doutrina, Senhor. Nos ajuda a resistir no dia mal, Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue a dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para te livrarem de todas as armadilhas do maligno, que você tenha fé suficiente para nunca deixar a fé ser roubada por argumentos do Satanás. Fique atento naquilo que você lê, naquilo que você ouve. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. E em nome de Jesus, que no grande dia, cada um de nós estejamos juntos ao encontro do Jesus Cristo nos ares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Rechalabarabaxé.